Aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Você está mais uma vez, mais uma nova edição Bolchetando Paulo Podcast, um patrocínio da Permashield. Hoje aqui nós estamos com duas pessoas extremamente interessantes. Eu vou estar aqui com a Débora Lousa, ela é a fundadora de uma ONG, onde a gente vai falar sobre autismo, porque esse mês é o mês do autismo, então a Permashield está em parceria com a Débora. A Débora vai falar um pouquinho mais com a gente, o nome da ONG dela é Dor com Amor. E nós estamos também com o Tony. O Tony, ele é o pai de uma criança autista e a gente vai escutar a versão de um pai, porque a Débora vai falar pra gente sobre a ONG, vai falar sobre a dor da mãe e o Tony vai falar a dor do pai. Então aqui vou passar a palavra para a Débora agora e a Débora vai se apresentar, depois o Tony se apresenta e a gente continua. Débora, é um prazer ter você aqui, é um prazer a Permashield estar participando de uma situação que muitas pessoas conhecem, que é autismo. A gente escuta a palavra autismo, mas não sabe o que é. Eu gostaria que você se apresentasse e falasse um pouquinho sobre você, a sua jornada do Brasil, a sua jornada, como você chegou na América, como é que você está engajada aqui nesse um programa extremamente interessante que eu tenho o prazer, e a minha empresa tem o prazer de estar patrocinando você. A gente vai trabalhar juntos, decorrer nos próximos anos. E depois o Tony, que é, como eu disse, é o pai de uma criança autista que tem os altos e baixos, não é verdade? Sim. Então vamos lá, fala um pouquinho de você. Nossa, mas imagina, né? Eu sentada aqui, o prazer grande, né? Então eu fico até emocionada de saber que a empresa está nos patrocinando, você com o maior carinho ter nos recebido aqui. Então, para nós, né, que luta por uma parte da sociedade que muitas vezes não é vista, né? A gente fura essa bolha e a gente está chamando agora no mês de abril a bolha azul. Então, nós estamos aqui realmente para falar desta parte, né, que é tão grande, que são os atípicos, né? E que é os filhos de toda neurodivergência, né? Então, eu acho que para mim é um prazer estar aqui neste programa hoje com vocês. Eu sou Débora Lousa, vim de Goiânia, Goiás, há 27 anos. 27 anos. 27 anos. Isso para mim estar aqui e vocês patrocinar, eu acho que vem também um pouquinho do amor que eu tenho, porque eu sou interior design, então eu amo, né, aquilo que vocês fazem, né? Que é sempre estar fazendo as casas lindas e dando um produto maravilhoso como vocês, né? Tantos anos aqui. Então, eu me sinto assim parceira também, né? Eu que agradeço essa parceria. Essa interior design eu não conhecia. Eu conhecia a Débora da ONG Dor com Amor. Agora eu estou sabendo que você sou realtor. Olha, tá vendo? Já está realtor. aparecendo. Ela é realtor, interior design, a ONG Dor com Amor. Já pensou? Você tem ainda, né? Daqui a pouco eu tô... Ou seja, eu compro uma, leva 3, né? Buy one, get free. Então, qualquer coisa que precisar de uma interior design ou também de uma realtor. Não entendo, muito e que obrigado. Veio assim, que eu vou fazer por amor, porque é como eu estou fazendo esse projeto por amor, que você sabe que quando você está com um projeto grande desse na mão, você fica dividido, né? E ainda falei para o meu marido, continuo, eu paro. Quando tudo começou a crescer, aí o coração fala mais, por isso mesmo que chama amor, dor com amor, porque toda mãe sente a dor, toda mãe passa por processo de parto e tudo. Quando você está com um filho doente ou vem um filho também especial, vem aquela dor, mas o amor supera, né? Então, e há 27 anos eu vim para cá e eu quero contar rapidinho porque que eu cheguei à dor com amor. Porque eu tenho 2 filhos, né? Eu sou casada, meu esposo também está aqui, Rogério Lousa, que me abraçou também todos os meus projetos de vida, né? E parceiro de vida. E tenho 2 filhos, e o primeiro filho homem, a menina com 3 meses, ela teve meningite. E um quadro de meningite no Brasil há 30 anos atrás, mais de 30 anos, era um caso que era 5% de chance de vida. E eu me vi numa situação dessa dor, que uma mãe tem de perder um filho. E aí, onde que eu me prostei diante de Deus naquele hospital e falei assim, a menina linda dos olhos azuis, loira, super gordinha, tudo para ser normal. E o médico me falar, mamãe, nós não, é assim, 0 que a gente tem para te falar o que vai acontecer. 5%, o máximo 10% de chance de vida e 50% dela ficar com sequelas neurológicas para o resto, né? De alguma coisa, porque 3 meses é muito nova para saber o que vai acontecer.
E com isso eu sei essa dor, né? De você estar ali naquele impasse e falar para Deus, não, me salva ela, porque do jeito que vier, o amor é maior. Não tenha dúvida. Não é? Com então certeza. é aonde que nasceu. Que eu sei sentir este... Então esse projeto Dor com Amor já veio de você, já vinha há 30 anos atrás. Há 30 anos. Você vê o quanto tempo que as pessoas querem fazer as coisas, sabe? É rápido. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Eu quero hoje. Eu quero hoje, eu quero ser boa nisso, eu quero hoje, porque hoje em dia na internet você vê isso, né? Os coaches só falam isso, né? Ou te faço um curso agora, amanhã você tem que ser igual eu, tem que ser milionário. Amanhã você tá rico, tá milionário, tá bonito, lindo, maravilhoso. Não tem que passar nada. Não sofre nada, não existe sofrimento. Não é verdade? Mas não é, eu levei 30 e tantos anos para poder ter a dor com amor. E que nasceu lá atrás de um propósito de Deus na minha vida. Então, eu acho que... E eu aprendi durante esses 30 anos fazer e ser... E eu dou glória a Deus pelo sucesso que está tendo, que nós só temos com 1 ano e pouco e tanto que fizemos, por conta deste crescimento que eu vim tendo, né? Os sofrimentos de altos e baixos da vida. Minha filha foi 100% curada, mas levou para mim... Com 1 ano de idade, eu fiz a festa dela na APAI do Brasil. Uhum. E como eu era... interior design, já conhecida, que eu gostava muito de fazer feiras, por isso que eu estou fazendo feira. Eu sempre fui envolvida com eventos, adoro fazer eventos. Se você quiser fazer evento, me chama, que eu adoro fazer evento. E aí, os eventos que eu fazia, e também como minha mãe, eu tenho também uma formação em consultora de imagem, porque decoração e moda é uma coisa que liga, e pela minha mãe. E eu fazia os desfiles, todos os eventos que eu fazia, era beneficente à PAI. Eu não tinha uma entrada assim... Igual eu estou tendo hoje, de pegar mesmo a enxada, né? Uhum. Eu era uma parceira como você que poderia dar, né, um pouquinho do que eu estava ganhando e passar para que aquelas pessoas fizessem para aquela comunidade o melhor. E com isso, 27 anos, eu vim para cá. Uhum. E aí, o que aconteceu? Sumiu da minha cabeça isso, né? Simplesmente desapareceu este lado que eu conhecia. Os síndromes de Down, não tinha nome de autismo ainda, de espectro naquela época, sabe? Era confuso, né? Uhum. Era neurodivertência, a gente não tinha, assim, realmente o conhecimento hoje, né, do autismo. E com isso, quando eu vim para cá... Débora, só não cortando você, Maurício, vamos apresentar o Tony... Porque eu estou vendo que você está conversando com o Tony. Vamos apresentar o Tony até para o pessoal que está nos que o pessoal que está nos ouvindo, que o pessoal que está vendo, para saber quem que é o Tony. Sim. Porque o Tony também acredita que ele tem uma trajetória igual você. Você teve a sua filha diagnosticada há 30 anos atrás. Vamos escutar um pouquinho quem é o Tony. Tony, fala para mim quem é você, de onde você veio, como foi a sua jornada do Brasil para cá, o que levou a você estar aqui hoje. E fala uma experiência que você tem, como é que é um pai como a Débora teve há 30 anos atrás. Acredito que você tem um filho, o Benjamin, não é verdade? É inclusive o nome do meu neto também chama Benjamin. Fala um pouquinho de você pra gente, pro nosso telespectador que tá vendo a gente aí, Bolchetando com o Paulo podcast, saber quem que é o Tony Carvalho. Fala pra mim. Então, eu sou de Manaus, nasci no Amazonas, e depois fui morar no Rio de Janeiro, onde eu conheci a mãe do Ben. E um belo dia a gente resolveu vir de férias aqui, né? Isso há quantos anos atrás, Tony? Já estão 7 anos. Uhum. E aí acabamos que decidimos pela violência que estava o Rio de Janeiro. Não, violência? Não tem violência lá, não? Não, tranquilo. Não é país perfeito, não é verdade? Aí decidimos ficar, né, legalmente no país e tudo. E hoje, graças a Deus, foi bom porque isso foi plano de Deus, porque até então a gente não tinha nenhum diagnóstico nem fechado, né, sobre o autismo na vida do Ben. E, na verdade, para mim, como pai, foi um impacto muito grande, né? Quando eu posso te falar que foi um dos sentimentos mais devastadores que eu vivi depois da morte do meu pai. Por quê? Porque hoje, depois de, sei lá, tem 4 anos, eu acho, tá tão normal para mim hoje em dia que eu nem lembro mais. É uma coisa que eu procurei apagar da minha vida o dia que eu recebi o diagnóstico. Porque muita gente... É muito fácil, né, você olhar e dizer assim, não,
A mulher é frágil, isso, aquilo, outro, e o homem tem que ser sempre a muralha. E para mim, quando eu recebi a notícia, foi meio impactante por uma coisa muito simples. Eu recebi um dia antes do meu aniversário. De eu sentar e primeiro eu não aceitava, né, porque o Ben, para mim, e vai continuar assim na minha cabeça, ele é uma criança normal. Uhum. O que é o normal para mim, que é para as pessoas entenderem isso? Algumas pessoas, elas romantizam muito o diagnóstico. E o Ben, ele é um autista de nível 1. Só perguntando assim para você, Tony, Débora, quantos níveis existe o autismo? Eu ouvi falar que são três. Três ou quatro níveis? Três níveis, é um, né? que é o leve, né? Uhum. Leve de assistência. Então, ele Depende é mais pouco. Pouca terapia, entre aspas. Entre aspas, porque todos... Terapias todos têm que ter. Mas Sempre. o volume de terapia é um pouco menor. Menor do que os outros níveis. O 3, ele é aquele que ele chama de severo, que a criança não fala, ela vive no mundo dela fechado. E o 2, ele vamos dizer assim, ele tem aquele momento que ele está no mundo dele e, ao mesmo tempo, pode interagir ou não. Ele entra e sai no mundo dele, é o 2. E o Benjamin foi diagnosticado com um. Isso, então ele é de terapia leve, né? Mas isso, quando as pessoas entendem, que é isso que eu falo, aonde eu posso, não é porque ele é terapia 1 ou nível 1 que ele tem momentos difíceis da vida dele, que tem realmente aquele momento que ele tem uma crise. Ao longo da minha vida, como pai do Benjamin, teve algumas crises que eu olhei assim e disse, meu Deus. Mas, quando eu olho para o Benjamin no dia a dia, lá em casa é o seguinte, a mãe é aquela que sempre é a mãe, aquela galinha que bota debaixo da asa. As crianças debaixo da asa e protege, super protetora. Isso. E eu trato o Benjamin normal. O que é o normal? Como eu fui tratado. Então, por quê? Porque a vida lá fora não vai tratar o Benjamin... De forma diferente. Vai tratar ele como uma pessoa normal. Sim. E muitas das vezes ele tem que ser trabalhado para... Infelizmente, hoje ele não entende isso, mas brevemente ele vai começar a entender que aquela questão da pessoa dizer assim, não, eu não tenho preconceito, isso é mentira. Todo mundo preconceito é real, infelizmente é real. É real, e seja em qualquer sentido. Em qualquer sentido. Qualquer sentido. E isso é real. Eu não esqueço um dia que eu fui com a mãe dele pra gente ir pro parque e me doeu muito ver quando ele chegou com aquela inocência dele perto de 4 meninos. E os meninos, ele chega já falando e tal, parece que conhece aquela desde o berçário. E ele falando daquele jeito tão carinhoso com as crianças e eles começaram a gozar da cara dele e se afastaram, e ele correu atrás. E isso me doeu. Por quê? Porque quando ele chegou perto de mim, disse, papai, fiz amiguinhos. E ele não fez. Aquelas crianças já foram preconceituosas desde aquele coisa, porque na casa é assim. Porque já viram, porque é o que a gente fala, cada criança é uma criança. Então, o Benjamin, eu tenho entendido, porque a esposa dele, a Fabiana, ela está no nosso grupo, foi assim que eu conheci também o Tony, que a Fabiana é uma mãe atípica que está comigo desde os primeiros passos da Dor com Amor e me ajuda muito, eles me ajudam muito, porque o trabalho que eles fazem é maravilhoso, né? Porque ela que fez também o logotipo, toda a parte de design ela faz. Então, eu conheço bem o Tony, que essa parte também aí de podcast, de filmagem, tudo que ele faz pra gente, que eu acho que é isso que hoje nós precisamos, né? Desenvolver. Ou seja, desenvolver, divulgar e tomar conscientização que o autismo existe e precisa ser trabalhado e não pode ser discriminado da maneira que as pessoas discriminam. Não só os adultos, eu acho que a discriminação ela tem que ser trabalhada, como o Tony disse, em casa, porque a discriminação veio dos pais, os pais passaram isso para os filhos, e o Benjamin, pela inocência, que toda criança é inocente, pela inocência dele, ele tentou se aproximar e foi rejeitado
Sim, E porque o ele autista, tem umas características. cortando você, o autista ele é mais inocente ainda. Que é a pureza, não é? Sim, ele é mais puro ainda. Porque, por exemplo, eu vou te dar um exemplo muito claro. Quando o Benjamin faz alguma coisa errada, ele já chega comigo e diz, papai, me desculpa. Porque o nível de consciência dele é... Eles são puros, verdadeiros. Você vai falar comigo, o Benjamin um dia, deixa eu falar, isso é que eu adoro contar. Eu fui buscá-lo em casa, né? E eu fui conhecer o Benjamin e falei e fiquei sabendo que ele adorava pastel. E eu gosto muito de pastel. Eu virei, peguei e falei assim: "Ah, Benjamin, eu vou te levar para comer pastel". Ele falou: "Eu? Não vou com você de jeito nenhum. Eu vou com a minha mãe comer pastel", como se diz. Como eu, uma pessoa que ele não conhece, não faz parte não do faz parte do círculo dele, uma pessoa nova levando ele para comer uma coisa que ele quer. A imaginação dele. Olha, eu estou indo com ela comer pastel, não, só vou com a minha mãe. É porque a gente ensina ele justamente essas coisas que infelizmente o mundo está aí, tem muita gente má. Com certeza, então, não tenho dúvida. A gente já ensina ele não ir com pessoas estranhas, ter associação, claro, né? Viver em sociedade, mas ter esses cuidados. E isso fica na mente dele. Isso também é uma característica de autistas, né? Os autistas são muito francos. Se você falar que isso aqui supostamente que não é madeira, mas se você falar que é madeira, ele vai dizer, não, mas isso aqui não é madeira. Faz o seguinte, Débora, fala pra gente um pouquinho, você que já tem mais experiência, o que é o autismo? Pois entendeu? Porque a gente vai ter muita gente que está escutando a gente no Bolchetando com o Paulo, e eles não sabem o que é autismo, porque autismo é uma palavra, quando a pessoa fala autismo, a primeira palavra que se associa, pelo menos pela minha experiência, pelo que eu conheço, eles classificam o autismo, eles já a criança como síndrome de Down, aquela criança que tem uma característica diferente, os lábios de forma diferente, os olhos puxado ou caído. Fala pra gente um pouquinho o que é o autismo. O autismo, então, o autismo não tem cara, o problema é esse, é um neuro, é uma criança que é parte genética, né, que ela já nasce porque é 80% para genética, então veio da genética dela. É na hora da genética, foi a formação dos genes, né, que traz as crianças autistas. O síndrome de Down já é diferente, que ele vem com característica. Agora eu fiz também um podcast com albinos, né? Albinismo também, ele vem com uma característica, mas os autistas não têm características. Ou seja, você estiver olhando para uma criança autista pela parte física, pela aparência física, você não consegue determinar. Você não consegue. Não é verdade, Tony? Não consegue. E essas crianças autistas que vêm com esse neuro... e outra que é baseado também, o Tony sabe, em várias outras comodidades, sabe? Então, elas têm estereopatia, que é andar nas pontas, ou mexer muito. O Ben tem essa, que ele anda na ponta dos pés. O Ben tem. Então, quer dizer, uma criança... Quais são as características que a gente consegue detectar ou determinar que uma criança é autista? Olha, se você não conversar com ele, por exemplo, se tiver uma criança normal, estiver sentado nós três aqui, quais são as coisas que a gente consegue diferenciar? Eu vou Quais desde são o início. Os principais. Os principais, vamos supor. Hoje em dia, pelos estudos hoje feitos, então eles estão fazendo um aspecto, porque antes você só conectava assim, problema neuro, né? Aquele que vai para... Então, dava uma sensação muito ruim sobre o que eram essas pessoas. Mas hoje, com todas essas atividades, terapias, tudo, as crianças têm um desenvolvimento normal. Uma criança pode nascer level 3 e passar para o level 2 e para o 1. Então, ela não é uma doença. Já estamos tão avançados. Sim, assim, tão avançado. O Benjamin foi diagnosticado no 3, depois vai por 2 e hoje é 1. Hoje é 1. Um excelente progresso. O Benjamin, caso do Benjamin, ele ouve assim, tem criança que ela já nasce e mesmo na amamentação a mãe já nota que a criança é diferente, porque a parte dela social é muito, muito atingida. Então, ela não se socializa. Uma criança autista é muito difícil socializar. Aí você fala assim, mas como assim? O Benjamin já foi brincar tudo. Porque cada criança é uma. Porque tem crianças autistas que são muito amorosas. Tem outras que elas não me toquem. São retraídas. Mas na infância, não tem como você não diagnosticar, porque quando uma mãe amamenta, a criança tem que olhar para a mãe, não amamentar. As crianças autistas não olham.
Agora que você chama o nome da criança... Ou seja, é uma característica que você já pode detectar na amamentação. As mães sentem, mas o duro que antes, os diagnósticos eram com 6, 7, 8 anos. Hoje, com o trabalho, com o estudo que está tendo, e isso aqui é a importância de estar falando e mostrando para uma mamãe que o filho dela não está olhando para ela. Quando ela chama ele, Ben, ele não vai escutar, está lá no mundo dele. E ainda falar com uma criança também assim, não escuta de jeito nenhum. Na hora de algumas atividades e ela ter assim aversão por algumas coisas, ou empilhar carrinhos, ou querer brincar sozinha, não socializar, isso já chama atenção. São sinais. Por exemplo, tem outros que não. Eu conheço bem, né? O desenvolvimento do bem foi normal até os 2 anos, né? Porque há também um autismo. Porque ele é seletivo também. São seletivos também. Tá, tem criança que só come arroz com vamos supor, arroz puro. E vai comer arroz já puro. Detesta arroz. Ele está sendo introduzido na dieta dele. Ou seja, se você analisar, existe um... É um mundo imenso. Se a gente fosse criar uma tabela, hoje era uma tabela sem limite. Sem limite, não pode criar tabela para o autismo. Ou seja, não existe uma regra, padrão. Vamos seguir, não tem um padrão, vamos seguir essa linha aqui, se você vai checando os boxes, 1, 2, 3, não existe. Cada criança pode ser de uma forma diferente. Porque ele teve regressão, porque pode haver crianças que não tenham. Que até começa não, ele olhava para a mãe dele, ele falava com eles, deu os primeiros babujos. Agora você falou em regressão, existe a possibilidade de ter progressão? Sim. Por isso que eu estou te perguntando, porque você falou que teve do 3 e voltou para o 1. Existe criança, se não tiver um tratamento adequado, um diagnóstico adequado, ele pode subir do nível 1 para o 3? Sim. É isso que acontece. Porque você estimula o cérebro, né? Então, tudo está ali. Ou seja, a falta de diagnóstico, a falta de estímulo faz uma criança que poderia continuar no 1, numa vida normal, criar uma vida de uma típica, um mundo onde não... Agora eu quero até deixar claro que eu acho que aí misturou um pouquinho para eles entenderem. Tem criança, igual o Benjamin, que era uma criança típica, parecido, que tudo estava indo bem, só que ele já tinha o gene autista, entenda isso, o gene autista, e depois há um autista regressivo na infância. Ele para de comer, não foi isso? Ele parou de comer, ele parou de olhar, ele parou, e aí falou assim, mas ele está diferente agora, por que ele não parou aqui e não está desenvolvendo mais? Quando for fazer o diagnóstico, por isso que foi difícil para eles, porque até então o filho dele estava normal até os 2 aninhos de idade. Né? Então você só com um minutinho, né? Você só descobriu que o Benjamin era autista um dia antes do seu aniversário, com 2 anos de idade. Então, quer dizer, isso para mim causou um impacto muito grande porque durante 2 anos ele viveu uma vida normal. Comia tudo, fazia tudo, brincava, interagia com todas as crianças sem nenhum problema. Na verdade, a gente teve um caso que teve um aniversário, o aniversário dele, né? Eu acho que foi de 1 ano, foi de 1 ano, que a Fabiana é da Serra, lá do Rio de Janeiro, então nós subimos para fazer a festa lá, porque a maioria dos parentes dela é lá, e os meus parentes são tudo de Manaus, então nós fomos fazer lá. E nesse dia, o Benjamin, ele estava com medo de tudo, porque era muito barulho, e até então a gente não sabia. Então, acho que começou daquela etapa dali em diante. Eu creio que foi mais um amadurecimento dele. Ele foi amadurando e aí foi se revelando todos os sintomas. E aí foi muito difícil, porque para fazer foto, para cantar parabéns, já começou a chorar. Então, foi uma coisa bem impactante. Ele não queria nem com os avós e ele ia... Isso é importante você estar falando isso, porque a gente vai estar esse podcast, as pessoas vão estar escutando. É bom para que os pais tenham consciência que a gente pode ter sinais prematuros e a gente já começar a buscar um tratamento. Sim. Porque às vezes, muitas vezes no Brasil, quando a criança não quer bater a foto, o que ele fala? Ele está sendo arredio, não é? Isso. Assim que ele fala, fulano é arredio, não quer isso. Ou a mãe não educa. A mãe, que mãe mal educada, não ensinou o menino a brincar. Porque então, fica no chão, sabe essas crianças que ficam gritando no chão? É importante o Tony estar falando isso, Sim. que já começou com 1 ano de idade. É importante, Débora, a gente ter os sinais para que esse podcast ele seja extremamente
educativo para que as pessoas aprendam que existem sinais prematuros que podem Sim, ajudar. desde a amamentação. Depois que ela falou, a amamentação, o Tony, a Fabiana amamentou durante o período... Eu não, só a Fabiana. Não, Fabiana, você não. Isso. A Fabiana amamentou a criança sem nenhum problema e você só descobriu com 2 anos. Não, mas o problema que ele descobriu, porque a criança dele tinha autismo, mas nós chamamos de um detalhe nesses aspectos que chama autismo regressivo. Parece uma criança que sempre teve uma vidinha normal, chegou um tempo, ele começou a mostrar que realmente o gene dele é de autista e começou a fazer tudo do zero. E assim, com a família aceitando, a esposa, ele também teve as dificuldades, por isso mesmo a dificuldade, esse sofrimento maior para ele, porque como uma criança normal, depois ela começa a parar tudo e começar e falar para eles que é autista. Porque há esse caso de autismo regressivo. É um dos aspectos, porque senão os outros são de nascença. Com 6 meses, você já detecta as crianças de autismo. Pelo fato de você chamar e elas não olharem. O que você falou. Ou que elas estão quietinhas no canto, não querendo interagir, e fica fazendo, por exemplo, balançando muito, e tá brincando sozinha. Não está aqui com 1000 crianças, mas ela quer brincar com os carrinhos afileirados. Elas têm, por exemplo, foco e algumas rodas. Hiperfoco. Ventiladores são hiperfocos. Então, os hiperfocos delas vêm depois com o desenvolvimento, vamos supor, do level 3 e abaixar para o 2 ou para o 1, porque existe também pessoas inteligentíssimas que são autistas. Porque os superfocos deles, por exemplo, Benjamin é o primeiro da sala, ele faz tudo, porque eles concentram naquilo e eles fazem muito bem feito. Tem pintores, artistas, tudo. A gente já ouviu história de muita gente que é autista, muita gente. Mas uma coisa importante de falar é que nem todas as crianças que são autistas são superdotados. Isso. Existe essa diferença, tá? Algumas têm, né, essa questão de ser superdotado e outras não. Então, por exemplo, como é que eu posso dizer como nas pessoas normais. Sim. Como nas pessoas normais. Faz um teste, por exemplo, a escola do Benjamin já fez teste com ele e diz que ele é acima da média que é da idade dele. Eu não estou dizendo que ele é superdotado. Mas tudo que a gente pode, principalmente, eu falo o seguinte, depois de Deus, o médico e a mãe dele. Então, são essa trindade que ajudou a evolução do Benjamin. Eu nunca posso dizer assim que não teve a participação dos 3. Primeiro, Deus que foi que criou ele. Segundo, do médico que deu o diagnóstico. Inclusive, do médico, a gente conversando, nós dois... você, Paulo, eu falei pra você, eu tive uma briga com o médico. Você me falou que ele era seu inimigo, hoje ele é seu maior amigo. Por quê? Porque eu sou um cara que... E uma das coisas que eu ainda vou procurar saber se eu sou autista, porque eu faço algumas coisas que tem gente que não faz. Tem como diagnosticar autismo depois de 50 anos de idade? Muito. Tem, até com 100. 100? Então, aí o que acontece? Basta a pessoa querer. Tem TDAH também, né? Basta a pessoa querer, porque eu sou uma pessoa seguinte, eu questiono. Só um minutinho, então, explica o que é TDAH, porque quem está escutando do outro lado pode não saber o que é TDAH. Só para clarificação, entendeu? Das crianças que têm superativos, né? Hiperatividade. Hiperatividade. Não, só para saber, porque ela comentou que quem está do outro lado fala o que é TDAH, é alguma letra, algum sabe aquelas soco? crianças, sabe as crianças que não param, e não param, e começam a ter notas baixas na escola porque não tem atenção? Então, isso então, que acho são que eu tenho TDAH, porque... Sim, começa também, a fazer algo e para aqui e já vai fazer outra. Aí você, por exemplo, começa a fazer algo aqui, aí de repente aí já passou para outra e não terminou nenhuma. Perde o foco. Perde o foco. Mas vamos lá, continua então, seu médico. Então, aí quando nós fomos lá, né, eu recebi o diagnóstico e tudo, então para mim foi duro. E aí ele começou a fazer um tratamento. Eu gostei pelo seguinte, que ele faz tratamento com medicamento natural. Então, ele teve um ponto positivo nessa relação. E aí, o Benjamin chegou lá muito magro. Só cortando você um pouco, Tony. Como você falou assim de produtos naturais, por quê? Porque a maioria dos médicos hoje, ou com a tecnologia, eles costumavam tratar realmente com só medicamento
medicamento medicinal, não usava terapia natural, ou eles gostavam muito de dar remédio? Como é que funciona isso, Tony? Porque é só para o pessoal entender, porque existem várias formas. Isso, a grande maioria, pelo que eu vi, eles usam mais a medicação mais farmacêutica. Uhum. Com o produto natural, que foi a questão dos suplementos e tudo com base natural, eu gostei por isso. Então, o que acontece? O Benjamin, que a grande maioria dos autistas são seletivos. Então, quando a gente chegou aqui, o Benjamin só comia pão de queijo. Tá? Mineiro. 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 Pão de queijo mineiro. E um suco que a gente comprou no Walmart e deu para ele, porque ele não comia mais nada. Ele chorava de fome. Então, e leite, né? Então, quando a gente chegou com ele, que ele começou a fazer esse trabalho com o Ben... E o suco era bom ou era ruim? Rapaz, o suco é doce na vida, bicho. É doido. Uma vez eu fui querer provar, eu digo, cara, como esse menino consegue tomar esse troço? Mas beleza. Até hoje ele toma, mas hoje a gente dilui na água, entendeu? Não é para economizar, mas é porque é muito forte o troço. E aí, ele começou a fazer o tratamento. E o Benjamin chegou magrinho lá. Eu digo, pô, meu filho tá esbelte, tá bonitinho e tal. Beleza. Cara, ele engordou tanto. Ele parecia uma bolacha traquina, aquela redondinha. E aí eu fui lá questionar numa outra... Bolacha traquinha, só para lembrar, isso é da onde? É de Manaus? É do Não, Rio? do Brasil. Eu nunca ouvi falar bolacha traquinha. É do Brasil, é do Brasil. Mas porque tu já saiu de lá. Cara, a bolacha fábrica... traquinha? Você já ouviu essa aí, Débora? É uma bolacha da Balduco. Mas você também tem uns ossos redondinhos, né? Ele também sim, parece uma bolacha traquina. Mas a dele tava mais. Então, lá, eu questionei ao médico, né? O porquê que ele estava tão gordo. E ele falou para mim que estava fazendo efeito e que era para mim ficar despreocupado. Eu disse, não, peraí, eu preciso saber, eu sou o pai. E ele entende um pouco de português. E ele falou, olha, eu tenho tantos anos de profissão, sei lá, 25, 30 anos, não lembro bem, já atendi tantas mil pessoas e você tem que confiar no meu trabalho. Eu disse, não, senhor, primeiro eu estou pagando e não é barato, porque é tratamento particular. Segundo, eu sou o pai, então eu tenho direito nisso. Foi a primeira briga que nós tivemos. Patada logo de cara. Um lado, outro pro outro. E aí ele me respeitou. Primeiro porque ele é americano. Então, ele é um cara bom no que ele faz. Entendeu? Ele é bom no que ele faz. Ele mas esteve no nosso congresso agora em novembro. Nós fizemos um congresso agora em novembro. Então, mas eu precisava que ele me respeitasse como pai. E por que eu digo que hoje ele é meu amigo? Porque eu vi a evolução do meu filho. Eu vi que meu filho evoluiu. E depois ele falou, fica calmo. Eu disse, não, eu estou preocupado, ele pode ficar com vários tipos de doente e tal. Coisas, ele disse, não se preocupe, a gente vai tratar, porque uma das coisas que ele falou, e que é real, é que a grande maioria dos autistas tem problemas de evacuar, intestino, essas coisas. Então, retém. Ele disse, isso aí a gente vai tratar depois. Inclusive, isso vai ajudar até ele andar normalmente. Então ele começou a explicar coisas técnicas e mostra pra gente. Por isso que eu disse que ele é um cara muito bom no que ele fala. Ele não pega você e diz, olha, teu filho é isso. Não, ele pega, mostra ali na tela e diz, olha, tá aqui, ó, esses são os padrões, é isso que tá acontecendo, assim, 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 o seu filho vai ter uma evolução assim, assim. E realmente tudo que ele falou aconteceu. E uma das coisas que eu coloquei na minha mente, que eu ouvi pelo que a tradutora me passou, foi... o Benjamin vai ter uma vida normal depois de um bom tempo. Ou seja, é um processo. É um processo. Só que tem que acreditar no processo. Mas eu não acreditava pelo seguinte: você idealiza um filho que é o filho perfeito da sua cabeça, né? Então, o que aconteceu com esse período meu? Eu tenho contato com uma pessoa que ela é bem conhecida aí, tanto aqui nos Estados Unidos como no Brasil, que é o Dr. Ray. E ele, conversando comigo num dia, disse, Tony, o que você tem? Você está abatido? Eu disse, nada, doctor, tá tranquilo. Ele disse, não, fala aí. E eu desabei na frente dele. Eu chorei igual uma criança que tira um pirulito e soluçava na frente dele. Ele, o que está acontecendo, meu amigo? E ele gosta sempre de falar, que ele tem um jeito muito, muito simples, sabe, de ser. E ele falou uma coisa que, ele disse, Tony, você sabe, né? Eu sou mormon. Eu acredito muito em Deus. Então, conversa comigo. Aí eu disse, doutor, é uma coisa pessoal. Ele disse, não, pode se abafar e tal. Eu fui e falei, doutor, tem uma semana que meu filho foi diagnosticado com autismo. E isso está me preocupando muito.
Não por causa das pessoas, porque eu amo meu filho. Eu jamais vou ter vergonha do meu filho. É meu filho, Deus que me deu. Eu sempre sonhei em ser pai, então eu jamais vou fazer isso. Aí ele disse, e qual a tua preocupação? Eu disse, minha preocupação é se eu morrer amanhã. Como é que vai ser? Como é que ele vai agir? Como é que vai ser as pessoas? Eu não vou estar aqui para ajudá-lo. Não é protegê-lo, ajudá-lo. Porque eu acho que a gente não pode proteger demais. Porque a vida aí fora... Se você proteger ele demais, você vai criar uma cápsula onde ele vai ficar preso. Isso. E aí depois, quando ele sair para a sociedade, é pior. Então, assim, ele contando essa história dele, né? E a gente tem que falar aqui para encurtar, para não ficar tão longo. E a gente tem que falar o que nós realmente... essa é uma história do Ben, que cada um é um. Que eu quero deixar aqui bem claro que o autismo ele tem várias facetas e várias comorbidades. E que não é doença, e que tem que ter isso aqui que está dizendo. Mas que deixa eu só poder... te cortar rapidinho, deixa eu só concluir, porque essa parte é importante. Fala. Não é que seja longo. É uma coisa importante porque tem mães e pais passando por situações iguais. Quando o doctor falou uma coisa para mim, isso mudou minha cabeça. E qual foi essa? Foi quando ele falou assim, Tony, eu quero te dizer uma coisa. O meu chefe de anestesia do meu hospital em Beverly Hills, ele é o melhor anestesista dos Estados Unidos. Ele já ganhou vários prêmios. E ele é autista. Fica tranquilo. É o que eu disse, cada um é um. Então, é o que nós vamos falar. Tem vários médicos bons. Hoje você perguntou sobre os tratamentos. Tem muitos tratamentos para crianças. Muitas vezes você dá um remédio para eles dormirem. Não é, logicamente, que o autista não é... Como não é doença, não existe remédio para autista. Entendeu? É o remédios dependendo da comorbidade de cada um. Porque eles têm problema de intestino, você tem que tratar o intestino. Logicamente, com todos os produtos naturais, são bem melhores. E o sono também. Hoje nós temos até o cannabis, né? Que é muito bom. O CBD. Porque a criança autista ela tem dificuldade para dormir. Muitas vezes não dormem. O pensamento dele é acelerado. São acelerados. E eles têm, por exemplo, falta de comunicação e socialização. Então, tudo traz várias coisas que isso a mãe tem. E a única coisa que realmente os pais têm que ter noção do que está acontecendo e você fala assim, então você tem que levar no médico e dar remédio para eles? Não tem que dar remédio para criança autista. Tem que dar as terapias. E essas terapias de aba, várias terapias de fono, porque elas têm que aprender, muitas vezes têm dificuldade até no falar, tudo, eles têm que aprender, você tem que passar por todas as terapias. A terapia de aba, que ela é o completa, que veio aqui dos Estados Unidos, que ela traz também. Então, ensiná-los. Uma criança normal, ela vai aprender em 10 minutos. Uma criança atípica, ela pode aprender em 5 dias. Então, 5 minutos para 5 dias é muito. Então, se você perder esse tempo, e quanto mais nova você fazer os tratamentos de terapias com ela, mais rápido ela vai pegar. Porque as crianças, quanto mais nova... Elas captam melhor, né? A capacidade delas são melhores, né? Do que de adulto quando crescer. Porque você não comprometeu o cérebro dela, os neurônios dela, né? Então, nisso tudo, eu falo assim, que a gente tem que deixar bem claro aqui, que cada um é um, tem vários médicos, tem médicos que, infelizmente, a sociedade, por isso mesmo tem a Dor com Amor, brasileira aqui, que nós somos imigrantes, há essa falta de comunicação, de onde buscar. A Fabiana e o Tony já como eu conheci o Dr. Bryant, que trata dele, que é maravilhoso, nós fizemos nosso congresso, chamamos para poder estar educando essas mães e mostrando os caminhos para elas, onde que tem que ir, para que não perca o tempo, para que os filhos desenvolvam mais rápido. O mais importante, pelo que você está falando, pelo que o Tony falou, o tratamento. É o diagnóstico. É o diagnóstico. Primeiro seria o diagnóstico. Depois o tratamento. Seria segundo, a aceitação que o meu filho é um filho atípico especial. Sim. E terceiro, buscar o tratamento. Porque o que eu tenho visto, que a gente acompanha, primeiro as mães, elas até aceitam o diagnóstico. Sim. Mas elas não têm aceitação e não procuram um tratamento. Porque ela fala que o meu filho não é
um filho, como Isso você falou, um filho atípico. Olha, isso tem muito, porque eu estou com mais de 300 mulheres, tem também um núcleo no Rio de Janeiro com mais de 300 também. Então, o envolvimento de mulheres que eu tenho e de crianças autistas, isso só com um ano, né? Ainda tem vários núcleos para ser aberto, mas você sabe que é processo, né? Que agora nós somos no Prof mesmo, então é um processo e que nós queremos levar isso, né, Tony, para o mundo. O que nós fazemos, Você falou um pouquinho sabe? do autismo, agora vamos falar, Débora, como saiu a dor com amor? O que levou você a ter essa ONG aqui na Flórida? Você lembra que eu comecei a falar sobre a minha filha? Então, isso ficou gravado no meu coração depois de 30 você falou anos. Que ficou um período adormecido. Adormecido. Como é que saiu a dor com amor? Aí a dor com amor foi com uma mãe atípica, que eu a conheci num evento, porque como eu mexo com decoração e moda, você imagina quantas mulheres eu lido todos os dias, Não tenha né? dúvida. Então, isso, e eu sempre fiz live, eu sempre fui muito ativa, porque eu te falei que eu adoro fazer festa. Muito ativa e muito dentro de igreja ativa e fazendo projetos sociais aqui também. Vários que eu fiz, mas que não era o meu, era dos outros, né? E aí, num dia, sentada com uma mãe, que é a Claudinha, né, que é a primeira mãe, que me contou a história dela, do level 3, o filho dela, então, severíssimo o caso, e com 18 anos, que ainda tem que dar banho, ainda tem que trocar, e ainda não fala, e um monte de problemas, ela não tem tempo para nada, linda, maravilhosa, uma mãe ainda sorridente, uma mãe que todo mundo que olhar para essa mãe vai falar assim, a vida dela é perfeita, né, mas não é. E aí eu descobri que a vida dela não era perfeita, tinha 17 anos, que ela não poderia passar nenhum Natal em lugar nenhum. Fiz uma live com ela e falei assim, vamos lá em casa, vou fazer uma live que eu quero te ajudar. Ela é da Flórida, ela mora aqui? Da Flórida, 10 minutos da minha casa. Agora você imagina, eu não sabia nada sobre essa particularidade, como vivia essas pessoas e tinha esquecido completamente desse, né? Porque eu acho por isso que eu quero estar aqui, que vários conheço, que talvez você tenha uma vizinha precisando e você não está sabendo. Uma vizinha que você pode falar assim, vem cá, vou te puxar para alguma coisa, eu vou ficar com você, vou te levar para um happy hour, vou te fazer algo. E eu fiz o Natal para ela, escondido, eu fiz uma live e fiz esse Natal na minha casa, de surpresa. Era pertinho do Natal, e ela ficou das 7 da manhã às 3 horas da manhã, na minha casa, encantada, e a gente gravou tudo, etc. E ela saiu de lá maravilhada, porque antes eu fiquei sabendo que, como as minhas redes sociais eram bem ativas, não tem muitos seguidores, mas é ativa, Débora Lousa, na moda, nessas viagens que eu faço. Você imagina que eu vou para a China, minha filha mora na Itália, Brasil, tudo. Ela falou assim, olha, e eu tinha dado para ela umas coisas minhas, né, assim, e ela começou a chorar. Eu peguei e falei, por quê? Todo mundo aqui dá roupa, todo mundo faz alguma coisa para alguém, não é? Você não está aqui agora querendo fazer tantas maravilhas para as pessoas? Achei estranho. Essa é porque eu te sigo, tem 8 anos. Eu sei que sua filha casou na Itália, eu sei. Ela sabia o nome dos meus netos. E ela nunca botou um like para mim. Ela nunca botou nem um comentário nas minhas fotos. Eu falei assim, eu fiquei tão pequenininha, sabe quando você se sente ninguém? Eu falei assim, meu Deus, eu mostrei tanta coisa assim, né? Eu tenho também meus problemas, eu também tenho meus sofrimentos, mas aquilo lá, por isso que eu falo para você, nem tudo é que aparece, né? É real. Mas naquela hora eu falava assim, mas por que você não me fala? Porque meu filho não dormia de noite e eu pegava, vivia a minha vida por você, porque eu adorava ver as suas histórias, as suas graças, as suas, né? O que você passava para as pessoas, e eu assistia durante essas madrugadas, durante 8 anos, e você agora está aqui na minha frente. Ou seja, para você aquilo lá é uma, como é que eu vou te falar? Eu você fico emocionada até hoje. Você para ela era um ídolo. Um ídolo. É. E eu não sabia. Um ídolo. E ela era uma mãe atípica que passava as madrugadas me assistindo. E ela morava 10 minutos da minha casa. Aí foi aí eu peguei e que falei nasceu assim, a dor com amor. Aí eu virei para ela, antes dela ir embora, 3 horas da manhã, segurei na mão dela e falei assim, Cláudia, ela não sabia da minha vida, dessa parte, né, das coisas ruins, né? Cláudia, eu sei o que é dor, porque aí contei, minha filha também, eu era para estar criando também, mas Deus, né, a curou. Mas eu tenho esse sentimento. E ela segurou na minha mão e falou, e eu falei assim, eu sei o que é dor, mas o amor supera tudo. E você está me mostrando que esse amor supera muito mais do que eu imaginava, que eu acho que eu não conseguiria fazer o que você faz, o que você é, pelo seu filho, porque não tem nada. E ela ainda sorri, ela ainda é feliz, ela tem vontade de viver. E eu vi aquela vontade de viver. Muitas mães que hoje eu vejo com aquela vontade de viver. E ninguém estava olhando por elas, porque eu falo que eu sou goiana. Eu falo assim, gente, o autismo está aí, todo mundo está falando sobre autismo, não está?
Mas só que eles esquecem que eles estão passando o carro na frente do boi. O boi que está ali puxando aquela carga sozinho. Ou seja, eles estão preocupados com o autista, mas estão esquecendo quem está por trás do autista. Sim. Ou seja, a mãe, família. como você viu essa, com o Tony, Sim, ou seja, eles estão família. preocupados com a família em si. Ninguém está preocupado. Ninguém está preocupado com a família, ninguém está preocupado com essa mãe, porque o pai tem que sair para trabalhar, tem que sair para preocupados com o trazer o autista, dinheiro. mas não com a família do autista. Não, e nem muito menos com essa mãe. Com essa mãe, com o pai. Mas vamos lá, me fala mais porque como pai, saiu o projeto, aí o foi que isso. é a Dor com aí, Amor. Aí ela pegou, falou assim, vamos fazer... Ela ficou tão maravilhada, né? Eu falei assim, então vamos vir aqui para casa para me fazer análise de coloração, ensinar moda para vocês, umas 5. Pensei que fosse 5. Aí foram. Já chegou 10. E aí, nesse dia mesmo, ela falou assim, eu vou fazer um WhatsApp e aí eu coloco umas mãezinhas só para vir, um grupinho pequenininho, né? Que eu tô pensando na minha casa. Eu tava no auge da minha carreira em termos de análise, de não sei o quê, 1 ano e meio atrás. Eu não tinha visão para poder mudar a minha visão, sabe? Aí ela pegou e falou assim, aí foram lá para casa e eu já comecei a ficar maravilhada com aquilo. Fiz um banquete, porque, olha, sinceridade, por isso que eu estou aqui e Deus só me traz nos lugares bons. Tem que ser de melhor, não gosto de meia boca. Se você falar assim, vamos fazer uma festa dela, tem que ser de primeiríssima. Tudo de bom e do melhor, porque eu acho que é isso que Deus não quer que a gente faz para as pessoas, tudo é de primeira. Porque ou faça bem feito ou não faça. Ou não faço, não gosto, não faço e nada. Elas, não é verdade, Tony? Uhum. Mas vamos lá, continua para a gente aí, saber como é que foi essa. Você gostou. Aí, com isso, esse grupo passou a ser assim, começou a ser 10, depois virou 25, 50. Quando eu me vi, 2 meses depois, já estava com 150 mães. Aí eu peguei e assustei. 150 mães hoje. Não, 300. Mas aquela época, em 15 dias, virou 150. Aí eu peguei e fiquei tão assim, porque eu comecei a fazer uma festa, depois eu falei assim, não, vou fazer outra, vou fazer na minha casa, com meu dinheiro, assim, não preciso, ainda não ia atrás, sabe? Quando eu vi, com 3 meses, que aí só eu, né, e fazendo, e coisas, amigas vindo também, que era cozinheira, tudo, a gente fazia. Trazia coisa da Itália para distribuir, sabe? Aqueles negócios italianos. Cada mês eu estava fazendo uma festa, porque eu faço até hoje para elas desestressar, sair de casa no domingo, deixar os filhos com os pais e elas terem um tempinho. Aí, você sabe o que aconteceu? Eu virei para o meu marido, depois de 3 meses, mostrei para ele e falei assim, bem, olha o que está acontecendo. Eu estou com 150 mães, isso aqui não é um projeto, não é uma coisa que é de amiguinhas, não, porque a amiga que eu tenho, capaz que muitas vezes a gente não conta nem sim na mão, né? Que você reúne para ir para um happy hour, né? Você tem amigo quantos, né? Difícil, né? Então, e nós pegamos, ele pegou e falou assim, continua. Eu peguei e falei assim, tá bom, então eu vou continuar. Então, esse continua era para me deixar tudo que eu faço, quase. Ou seja, você abriu mão da sua vida em termos de interior design, a sua vida de mãe, a sua vida de realtor, de avó, de mãe, de avó, de tudo, para se dedicar numa ONG para poder ajudar assim, precisava a família de mim, entendeu? Dos autistas. Precisavam de mim. Aí eu fiz, que você sabe que eu sou legalizada, eu acho que vocês viram que nós fizemos, o No Prof já está, graças a Deus, fomos aprovados. E isso é um processo, né? Uhum. Então, é um processo, não é assim. E é caro, não é você abrir uma empresa com $150, você abre. E aí que nós começamos, e logo eu falava assim, como eu não penso pequeno, eu já fui sempre fazendo as coisas grandes. E logo antes do primeiro ano, no primeiro ano, nós já estávamos fazendo um congresso enorme. E que foi agora em novembro. E com esse congresso, nós realmente falamos assim... E também o Rio de Janeiro, né? Começou no Rio de Janeiro, através de uma live, e Rio de Janeiro começou a crescer muito. Então, isso... E as mães chegando e tudo acontecendo. Nós temos hoje, olha... A Dor com Amor, ela oferece várias... Além dessas A Dor com Amor, quando você falou que você tem no Rio de Janeiro, tudo isso é um processo de forma nacional e internacional. Eu quero saber, por as pessoas que estão nos ouvindo, são meus amigos, são meus clientes, e eu acredito que eu consigo, junto com eles, a gente trabalhar com você, Débora, para eles serem sponsors também, do mesmo jeito que eu sou, entendeu? Essa é a intenção
do meu podcast. O podcast Bolchetando com o Paulo, um patrocínio da minha empresa PermaShield, é para poder mostrar e conscientizar pessoas como eu e outras pessoas que têm condições de poder colocar um projeto igual o seu, que é um projeto de uma entidade não governamental, é uma empresa, para quem está me ouvindo, uma empresa que não tem fins lucrativos. Todo o dinheiro que entrar vai ser convertido em pró das pessoas que necessitam, entendeu? Porque a gente que é dono de business, a gente pensa o quê? Investir e ganhar dinheiro. E profit. Então, é isso daí, a gente vai reverter. A sua empresa é uma empresa, vamos colocar uma empresa, mas não é uma empresa. Vamos colocar como se fosse uma empresa. É uma empresa onde não tem fim lucrativo, entendeu? Aí eu queria que você explicasse um pouquinho, brevemente, para o podcast não ficar muito longo, o que a Dor com Amor está fazendo pelas mães hoje. Qual é o seu projeto? Por que você precisa de sponsor? Aonde você quer chegar? Qual é a dor que você quer diminuir das mães com amor? Você está entendendo? Então, a gente precisa um pouquinho, até para que eu possa convencer os meus amigos, meus clientes. Por isso que eu falei que eu tinha muito o que falar. Então, mas para não se tornar, com certeza, você vai ser convidada, Débora, novamente para mais vezes, mas eu preciso... que as pessoas entendam isso que eu quero chegar. Então, hoje nós temos... Eu sempre faço festa para elas, então essas festas eu tenho que ir atrás de recursos para poder estar, né? Porque muitas vezes eu tenho restaurantes, todos, mas não dão 100%, né? Eu tenho que pagar e as mães não gastam com nada. Eu nunca cobrei nada das mães atípicas, nenhum centavo. Mesmo quando eu estava começando, não é essa coisa, porque eu vou botar um dinheiro. Não. Para mim, elas não pagam. Nada. Se eu tiver que fazer, doação completa com amor. Eu faço do meu, se eu não arrumar patrocinador, vai ser do meu mesmo, entendeu? Então, nós fazemos essas festas que eu sempre gosto de fazer, porque é um alívio para elas, onde que elas vão botar tudo que eu ensinei, que a gente está ali conversando, que é autoestima, que é passar maquiagem, que é ficar bem, que é poder preocupar com a saúde. Hoje nós temos educadoras de saúde, né, de fitness para elas, psicólogas. Eu tenho também a Clara, porque está dando aula de pintura para as mães. Nós temos presencial para orar, porque eu acho que Deus é em primeiro lugar. Não tem porque se eu não tiver uma cobertura espiritual sobre isso e falar para elas, eu não tenho. Então, nós fazemos toda segunda-feira espiritual, para poder a gente estar contando os testemunhos, porque sem testemunho e ver o quanto Deus é maravilhoso, porque eu falo, gente, você, ele, eu, podemos fazer muitas coisas. Os seus empresários podem fazer muita coisa, mas onde nós não podemos tocar, Deus toca. Deus faz. Mas nós podemos muito aliviar essas cargas. Por quê? Com isso, se eu tiver, quanto mais vier os recursos, mais eu tenho como crescer. Por exemplo, isso é uma empresa, porque uma empresa precisa da secretária, precisa da pessoa que faz, por exemplo. Eu estou louca para trazer a Fabiana para mim só. Aí, Tony, tirar ela do trabalho. Vou roubar a Fabiana, porque eu quero que ela fique tomando conta das redes sociais, de todo esse trabalho que ela está fazendo maravilhosamente até hoje para a gente. Então, quer dizer... poder estar... Porque com isso a gente cresce. Então, eu tenho que ter as organizações para buscar recursos. Isso é uma coisa que nós necessitamos. E fora disso, você fala assim, Débora, mas o que é que você vai fazer para essas mães realmente chegarem? Porque o nosso... que eu acho que é grande, mas eu acho que nada é impossível, principalmente para Deus, é ter um centro de autismo na Flórida, que eu possa fazer um daycare, mas ele não é, porque quando você fala assim, você vai ter um daycare para criança, não é. É um centro de, além de educação sobre autismo e das terapias para as crianças, e principalmente, gente, me escuta uma coisa aqui que é sério, e que dói meu coração. Depois dos 18 anos, essas pessoas autistas não estão tendo lugar para ir. E eu quero fazer esse centro para trazer eles, para poder aprender música, a computação, para poder a pintura, tudo que vai desestressar essas crianças, esses adolescentes que estão dentro de casa. Eu tenho direto, são 300 mães e várias entrando, falando assim, vocês me indicam onde que eu posso levar meu filho de 21 anos para poder fazer uma atividade de esporte, ou ter alguma coisa junto com alguns amiguinhos? Não tem. Ou seja, eles são descriminalizados da sociedade. Totalmente. Não tem lugar para ir. Não tem. E ter profissionais qualificados para isso. Aí eu preciso de dinheiro, porque eu preciso contratar. Ou seja, na verdade, você está buscando, Débora, também para quem está me escutando, as outras pessoas, esse podcast eu penso em divulgar em várias redes sociais,
você está procurando também, não é só sponsors. Você está procurando profissionais que são profissionais que possam doar o tempo dele Não, também. você sabe o que é? Não. Não, você É não o contrário. precisa? Eu preciso de sponsor, porque esses profissionais, eu tenho vários profissionais formados, tudo, mas eles precisam de comer, gente. É uma empresa, eu preciso de montar um centro que eu possa pagar as pessoas e eu tratar as crianças, os pessoal de graça. Porque os aqui é profissionais- caríssimo. porque os profissionais... Ele já dão o tempo dele. Não é questão disso. É que os profissionais têm que ter um mínimo de qualificação para lidar com essas crianças, por elas serem especiais, por elas terem vários níveis diferentes e formas de se expressar diferente. Não é desmerecer um profissional, por exemplo, vou te dar um exemplo muito claro. Tem professores dentro de escolas que não estão qualificados para dar aula, mas não estão qualificados para lidar com uma criança especial. Uma babá normal que você pega para fazer seu filho, ela não precisa ter o mínimo só de noção com criança. Mas as nossas não. A nossa tem que ser pessoal que estudou muito, fez muito, tem uma licença americana, porque eu não vou botar gente também que não tem a licença. Porque até no nosso congresso, Tony sabe disso, foram todos licenciados que estão. Tudo bem, convidar gente do Brasil maravilhoso, que eu tenho o doutor Tiago Castro, que está vindo dia 21 de setembro, que você já é o parceiro. Aí nós estamos assim, com o coração assim, pulando de alegria. Mas aqui não. E eu preciso que essa ONG, que ela tenha condição financeira mensalmente de estar pagando essas pessoas para estarem ali. Como eu estou dizendo, por que eu quero trazer Fabiana? Fabiana tem que trabalhar, tem que ajudar o Tony. Ele também. Então, quer dizer, enquanto a gente não tiver meios para poder nós legalizarmos também a parte financeira dessa ONG, é difícil, sabe? É complicado. Porque agora, por exemplo, eu fazendo isso, tendo esse centro, né? E com os investimentos que você vai dar anual, esse pessoal que pode dar anual, e depois é descontado no imposto de renda, né? Então a gente dá o W9. Charity é tax deductible. 100% charity tem. Então, em vez de você pagar suas taxas para o governo, você está ali fazendo mensalmente ou dentro de um programa, dentro de que não queiram, porque tem empresas até que acham bom ser mensalmente para depois, no final, fazer. E como está, Débora, a sua aceitação dos sponsors, dos parceiros? Os empresários estão abraçando a causa, não estão abraçando? Não, olha, eu acho que eu não posso reclamar, porque como eu estou em 27 anos aqui, eu tenho, sim, buscado. Só que você tem que ver que eu também sou vó, sou mãe, né? Mãe... Você é esposa, mãe e avó. E nisso, e sou filha, né? Você tá vendo que a minha mãe tá ali, aí fora que com eu a gente, trouxe ela comigo, porque eu não posso ficar no Brasil quanto tempo que eu poderia ficar. Então, agora ela fica comigo, vai ficar 3 meses comigo, que eu quero ela presente comigo, que ela já tá com 85 anos. E a minha filha, criada aqui, estudou, formou aqui, casou e foi para a Itália. Então, eu tenho meu tempo que eu tiro para ficar com meus netos, né? Então, nessas ausências minhas, por eu não ter uma estrutura de secretária, de tudo, para poder cuidar daqui, quando eu me ausento... A ONG paralisa. As atividades param. Você está entendendo? Não existe uma continuidade. Você está entendendo onde que é? E aí, por exemplo, eu até liberei. Meu marido, você sabe que você também trabalha na China, trabalha na Ásia, né? Com toda a Ásia. Eu acompanhava, eu adorava ir com ele. Eu falei assim, mas eu tenho minha missão. Por isso que eu perguntei para ele, eu continuo ou eu paro? Porque tudo na vida você tem que ter um propósito. E você decidir por aquele propósito. E eu decidi por esse propósito. Mas eu não quero o propósito para a Débora. Quem falou que eu quero ele para a Débora? Eu quero jogar ele no mundo e que ele funcione, uma ONG funcional, uma ONG que tem outros CEOs. Que hoje eu sou a CEO, mas que eu posso depois passar para outra pessoa ser e outra, e poder multiplicar isso. Porque eu não estou fazendo nada no meu nome, eu não quero saber, senão eu poderia estar onde que eu estivesse fazendo o que eu faço. A gente já está quase chegando no final do nosso podcast. Eu queria agradecer você, Débora, por estar aqui, Tony. Eu vou deixar o microfone com vocês para vocês fazerem as conclusões finais. E vocês que estão do outro lado me ouvindo, eu vou pedir a vocês, todos nós somos empresários,
Todos nós ganhamos dinheiro, todos nós viemos para a América. Eu, como já vim para a América há 20 e poucos anos atrás. Eu tenho um neto que também nasceu especial. Eu não falo muito isso, mas o Tony sabe. Mas isso não é um fato agora. O fato agora é a gente estar falando do autismo. Eu peço a vocês que estão do outro lado aí, vão começar a me ouvir aí agora, vão ver aí o Bolchetando com o Paulo podcast. Eu vou pedir a vocês que abracem o autismo ou abracem qualquer outra causa que a gente possa mudar a vida de milhares e centenas de pessoas. E se vocês puderem ajudar de uma forma, a gente sabe que a doença existe, precisa de ser diagnosticada e precisa ser trabalhada. E toda doação que a gente fizer, que nós fizemos como humano, como pessoa ou como empresário, pode ser 100% deductible. Então, vou pedir a vocês, se vocês puderem abrir a carteira de vocês, depois eu vou passar os dados da Débora direitinho, da Dor com Amor. Ela está aí, vamos abraçar esse projeto, vamos começar devagar, vamos ajudar ela, para que em 2024, 2025 a gente tenha voltado aqui, Débora, e poder ajudar, mostrar, fazer uma live. O Tony vai nos ajudar com isso. O Tony não falou um lado dele, mas o Tony é produtor, ele já vem com uma experiência, uma bagagem, ele vai falar rapidinho. Vamos ajudar a Débora aí a tentar ajudar os pais e as mães, oferecerem uma mãe melhor, entendeu? Com certeza você vai voltar aqui. Eu vou deixar o microfone com vocês dois, para vocês agradecerem aí, dizer aos nossos companheiros. Olha, aí, o que a gente pode fazer. Eu não tenho, nossa, só o coração muito alegre de estar aqui e poder, né, alguém escutar a nossa história, tudo, e abraçar essa causa. Mas eu quero convidar vocês para dia 4, agora de maio, nós temos uma feira de empreendedoras Dor com Amor, porque a gente também faz isso, fazer elas fazerem algo para vender, para poder estar trabalhando. Então, venha conhecer. Se sentirem útil. Se sentirem útil. Então, nós temos a Feira das Empreendedoras, você vai reconhecê-las só porque elas vão... Onde vai ser essa feira dela? Fala para o pessoal aí. A feira vai ser aqui em Pompano Beach, na 1261 Semper Road, onde é a Igreja da Graça, onde que é a nossa rádio. Ah, tá, Igreja do da R.R. Soares. Do R.R. Soares. Tá, ali eles fazem muito eventos, né, sociais, e eles abriram a porta para a Dor com Amor, me entregou a chave daquele lugar maravilhoso e falou assim, faça todos os seus eventos. E a nossa rádio também nos sempre divulgando o nosso trabalho. Então, como você falou, se os empresários estão, Deus tem mandado. Deus tem mandado porque sabe que é sério. Então, graças a Deus, a Florida Blue também, ela, no Congresso, ela nos patrocinou, está olhando para que também venha a ser um sponsor nosso, a seguradora Florida Blue. Então, nós temos sim, Deus tem preparado como vocês, e dia 4, então, nós vamos ter ali. E outros empresários que queiram, igual você está com o banner nosso lá na nossa feira, vai estar lá também. Os empresários, as outras pessoas em comum, dona de boutique, vai ter desfile, nós vamos ter música, bastante sorteios, das 2 às 6 da tarde, no sábado, 4 de maio, antes do Dia das Mães. Vai comprar seu presente e vocês, com todos, pode estar, só uma doação para a Dor com Amor, para que esteja um banner, uma mesinha para vender os produtos. Por que eu quero os empresários, não só as mães ativas? Porque elas têm um público muito pequeno. E eu quero que as outras boutiques, as outras pessoas, as empresas estejam junto para que aumente o público, para poder a gente mostrar que as mães também são incluídas. Eu não faço nada com exclusão. A gente faz as festas das crianças também, dia de criança, tudo, porque nós queremos incluí-los, né, dentro de uma sociedade. Eles estão excluídos da sociedade. Sim, hoje. Sim. E é isso que eu quero. Então, se eu faço a feira, se eu faço um congresso, eu quero que todos participem. Você, Tony, vamos lá, Tony. Vamos lá. Então, para a gente encerrar, eu acho que uma das coisas principais, sabe, Paulo, é que você lembre que o seu filho pode estar, seja qual for o problema, seja qual for a doença, ele sempre vai ser seu filho. O bem, ele não tem doença, ele é autista. Mas existem muitas crianças que agora estão passando por momentos muito difíceis.
E sempre olhem o melhor disso tudo, de como você pode melhorar como ser humano. Eu falo todo dia para mim mesmo, porque eu trabalho com comunicação há mais de 30 anos. Eu comecei em televisão com 14 anos, eu estou com 46 anos. E eu sempre fui uma pessoa muito reservada. Eu não exponho a minha vida. Hoje, graças a Deus, a gente tem uma equipe que é a produtora. E eu vindo para cá hoje, eu dentro do carro eu fiquei pensando, disse, Deus, tu me deu realmente uma missão. Qual é a missão? De comunicar. Eu não preciso ficar na frente da câmera. Eu sou aquela pessoa que, quando a gente se conheceu lá em Las Vegas, que você olhou para mim e disse, a gente vai fazer coisa juntos. Na verdade, nós conhecemos em Pompa, não lembra? É verdade. Foi aqui em no evento, aqui foi em Pompa, mas né? Depois a gente foi em Las Vegas. Foi para Las Vegas e conversamos mais em Las Vegas. E você falou, não, eu quero você junto comigo. Eu disse, mas eu nem te dei preço, não me interessa. A gente vamos começar um projeto juntos. E quando eu comecei a te apresentar coisas, e uma delas foi o podcast, e você olhou para mim e disse, mas podcast por quê? O que é isso? Que é isso? E aí eu comecei a explicar para você que seria um bate-papo, e você abraçou isso. É por causa desses tipos de coisas que você tem o microfone, a sua voz ampliada, como você agora falou para todo mundo, abriu uma coisa íntima sua, e as pessoas podem ver, sabe, que essa que é a minha missão. É mostrar para cada pessoa que a gente está com uma equipe atrás, produzindo, que a gente pode tirar o melhor de vocês. Eu, quando vejo uma pessoa, eu vejo não somente a pessoa, eu vejo o que ela é. E uma das coisas que eu falo que eu tenho todos os defeitos do mundo. Todos nós temos, né? Mas eu tenho. Porque o Benjamin veio para a minha vida com um propósito. Melhorar a minha vida. Melhorar ser um bom pai. Eu não sou, eu estou caminhando para isso, cada dia mais. Ele veio preencher no meu coração o vazio que eu tinha quando eu fiquei órfão com 10 anos. Meu pai morreu com 34 anos assassinado. E o Benjamin, ele entrou na minha vida. Deus me deu o Benjamin, por isso ele é chamado de Benjamin, porque ele é o filho da alegria, que é o significado do nome do Benjamin. E o meu neto também chama Benjamin. Então, ele é o filho da alegria. E isso, cada dia que passa, cada dia que eu acordo do lado dele, que ele dorme comigo, porque tem um aspecto do autista que ele precisa ter a parte sensorial, então ele enfia realmente o pé dele na minha costela e dorme assim. Então, você imagina, então reveza-se para que alguém durma. Então a mãe dele dorme, eu durmo dessa forma, até que ele possa se adaptar para dormir sozinho. Então, o que acontece com isso? Cada dia que hoje, quando eu acordei mais cedo, eu fiquei olhando ele, eu disse, meu Deus, como esse menino parece comigo. Até o jeito que eu durmo, ele dorme, com a mão para trás, coisa. E Deus me mostrou ali que eu, a cada dia mais, estou tentando ser o melhor pai possível. E vendo que Deus riscou da minha família uma parte que era muito ruim da minha família, e que hoje está sendo uma nova história através do Benjamin. E eu sei que para os pais que recebem um diagnóstico de autismo na família, é complicado. Eu estou ainda terminando o meu luto do meu filho perfeito. Durante esses anos todos. Eu ouvi de tudo e ninguém sabe o que eu passei e o que eu passo. Porque hoje, graças a Deus, tem uma ONG para as mulheres, ajudam. Infelizmente, muitos pais não são homens suficientes para ficar do lado e acompanhar ou ajudar o crescimento dessa criança e deixam as mães abandonadas. E eu estou aqui firme com meu filho, firme com a mãe dele, a gente fazendo tudo que pode para que ele tenha um melhor futuro.
E todas as vezes o Benjamin fala uma coisa: papai, quero ser astronauta. Eu disse: então você vai ser. É isso que você quer? Sim. Eu quero trabalhar na NASA. Eu disse: então você vai trabalhar na NASA. E eu incentivo ele no que ele quer fazer. Então eu queria deixar esse recado para vocês, pais, que o homem de verdade é aquele que pode realmente cuidar do filho por longos tempos. E eu quero dizer para vocês que estão vendo esse podcast, quando eu chamei a Débora e falei para o Paulo do projeto, a primeira coisa que o Paulo falou para mim, ele disse: tô dentro. É de confiança? Eu disse: é. Então acabou, tô dentro. E eu não sabia nem o motivo, Paulo. Você foi tão rápido na resposta e eu não sabia o motivo. Hoje eu sei o motivo. Então, por quê? Porque eu sei que tem muitas mães que sofrem e precisam do nosso apoio. Débora falou uma coisa para mim e disse assim: nossa, de onde eu nem esperei, foi as suas palavras, eu recebi uma resposta. E eu falei para ela: eu sou uma pessoa que eu não fico fazendo farofa. Então, eu quero agradecer. Eu ainda chamei de varão. Ei, varão. Eu quero agradecer. Eu quero agradecer a oportunidade. E Paulo, isso é só o começo do seu sucesso. Não é o sucesso de você querer aparecer, porque você não precisa. É o sucesso que você vai ajudar muitas pessoas. Em qualquer segmento. De um profissional que senta aqui, que fala um pouco da história dele, de empresa, como ele chegou nos Estados Unidos, ele é hoje um empresário bem-sucedido, há ONGs sérias que a gente vai trazer aqui para a gente apoiar. E obrigado, cara. Obrigado mesmo, do fundo do meu coração, essa oportunidade que você está dando. E saiba que tudo que você fizer, que você faz com amor, Deus vai lhe dar 10 vezes mais. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe esse podcast. Amém. Quando a gente foi criar o nome, eu fiquei assim, mas eu fui entender o que era esse nome para você. E que Deus abençoe sua vida, sua empresa, seus funcionários, todas as suas outras empresas, que Deus abençoe você. Obrigado. E obrigado por essa oportunidade. Aí, pessoal, nós estamos chegando ao fim de mais um podcast Bolchetando com o Paulo, um patrocínio da minha empresa PermaShield. Você que está do outro lado, eu conto com vocês. A gente precisa de empresários como vocês, empresário como eu. Deus me deu tanta coisa, cara. Eu sou muito abençoado por Deus. É o mínimo que eu posso fazer, Toninho. É ajudar você, é ajudar a Débora. Deus tem sido tão maravilhoso por Amém. Mim, cara, que eu não tenho nem como agradecer tudo que eu tenho. E ainda vai vir muito mais alegria, viu? Não é. Eu não estou falando de dinheiro. Dinheiro eu ganhei, eu perdi, eu vou continuar ganhando. Eu cheguei a um ponto na minha vida que eu aprendi que eu preciso doar e honrar as pessoas que estão do meu lado. E a melhor maneira que eu tenho de fazer isso é ajudar. Como é que eu vou ajudar? Eu vou ajudar com o meu tempo, com a minha amizade, com o meu conhecimento, com dinheiro, com a influência que eu tenho, cara, trazer os empresários para ajudar todo mundo. Eu agradeço a você mais uma vez, Débora, por estar aqui, por esse projeto seu lindo, maravilhoso. Você pode ter certeza que a PermaShield vai estar do seu lado. Eu vou trazer, quanto mais pessoas eu puder trazer para vocês, eu vou trazer. Agradecer ao Tony pela oportunidade de ter conhecido. Deus colocou o Tony no meu caminho de uma forma completamente diferente. Eu não pesquisei a vida do Tony, eu não fui atrás do Tony, não quis nem saber quem era o Tony. Quando eu vi o profissional, eu não vi o Tony como uma pessoa. Eu vi o Tony como um profissional. Eu vi da maneira que ele trabalhou. Foi uma coisa que ele falou, uma atitude que ele fez, que ele não sabe, que eu vou falar para ele agora. A gente foi almoçar e a gente sentou num restaurante alguma coisa. Eu falei: Tony, você quer beber alguma coisa? A gente estava numa churrascaria, num encontro, e eu falei: Tony, você quer beber alguma coisa? Ele virou para mim no meio de 80, 100 pessoas. Ele falou assim: eu estou trabalhando, eu não bebo. Ali mostrou para mim o profissional que você é. Entendeu? Então foi isso que eu comprei em você.
o profissionalismo, entendeu? Então a gente precisa de profissionais igual você para divulgar a minha empresa, divulgar o meu projeto, e com isso você trabalhando comigo a gente vai trabalhar com o projeto da Débora. Débora, muito obrigado por estar aqui, eu sei que você tem outros compromissos, você está com a sua mãe ali nos esperando. Obrigado a vocês que estão do outro lado, obrigado, a gente se vê no próximo podcast Bolchetando com o Paulo. Um beijo no coração de vocês.